Uma prefeitura, por exemplo, tem o dever de garantir a prestação de serviços públicos, buscando eficiência na execução. Isso implica em utilizar adequadamente os serviços, ou melhor, os recursos disponíveis, e adotar medidas para corrigir determinadas situações e melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero tratar sobre serviço público. É uma atividade exercida pelo Estado, por exemplo, por uma prefeitura, ou por agentes delegados, né? Pode ser um cartório, por exemplo, com o objetivo de atender às necessidades coletivas, né, da população e assegurar o bem-estar da sociedade. Esses serviços eles são prestados diretamente pelo Estado ou por empresas públicas, autarquias, fundações públicas, né, outras entidades controladas pelo poder público. Né. Os serviços públicos eles abrangem uma ampla variedade de áreas e setores, como saúde, educação, segurança pública, transporte, abastecimento de água, energia, coleta de lixo, entre outros. Eles são essenciais para garantir o que a gente chama de direitos fundamentais, né? Direitos básicos das pessoas, e também promover o desenvolvimento social e econômico e atender às demandas da população. Obviamente que a gente sabe que até chegar nesta excelência pode demorar algum tempo, tá? Para a gente ter esse sucesso na realização de serviços públicos. Mas esse é o intuito, tá? Dessas políticas públicas. Algumas características dos serviços públicos incluem o interesse coletivo, porque os serviços públicos são prestados visando o interesse coletivo, né, o interesse das pessoas, em contraposição a alguns interesses individuais. Tá? Eles são destinados a atender às necessidades da sociedade como um todo. Apesar de que, algumas vezes, nós temos uma grande dúvida, né, como, por exemplo, na área da saúde. Alguns autores têm dúvida sobre a obrigação do Estado em fornecer um medicamento, um tratamento de saúde caro para uma única pessoa, ok? Mas é neste momento que existem algumas análises de correlação de princípios públicos, como, por exemplo, o princípio de gasto público com o princípio à vida, né? E a maioria dos autores, e dos juristas, eles entendem que o princípio à vida está acima de todos, né, os princípios públicos existentes, tá? Também eu quero destacar nesse vídeo, né, sobre análise de serviços públicos, o que a gente chama de monopólio ou exclusividade. Por quê? Alguns serviços públicos podem ser prestados exclusivamente pelo Estado, ou que é a administração direta, né, ou pela administração indireta, como empresas públicas, devido à natureza ou à necessidade de regulação de determinadas atividades, que a gente chama de controle estatal, né. É o caso, por exemplo, da segurança pública e da administração da justiça, né? Ou alguns serviços eles podem ser objetos de concessão, como pedágio, né? Para que uma empresa ela receba valores das próprias pessoas pagando, né, o pedágio, e ela tem a obrigação de manter a rodovia, né, a estrada consertada, né, boa para o tráfego. É importante a gente destacar também a característica de universalidade e acessibilidade. Os serviços públicos devem ser oferecidos de maneira, né, igualitária a todas as pessoas, sem discriminação. E elas devem ser acessíveis tanto em termos geográficos, ou seja, no país inteiro, abrangendo diferentes regiões, e também com relação aos aspectos econômicos, considerando a capacidade financeira da população. Obviamente que existem situações complexas, né, que muitas vezes uma prefeitura, né, ela não consegue, por inexistência financeira ou ausência de profissional qualificado, realizar determinados serviços. Mas esses são os desafios, né, dos gestores públicos. Eu quero destacar mais duas características. Uma delas é a continuidade e a outra é a qualidade, né, a eficiência do serviço. Com relação à continuidade, eu quero destacar que os serviços públicos eles devem ser prestados de maneira contínua e regular, para assegurar a disponibilidade permanente para a população, como, por exemplo, o serviço de água, né?
a ideia de que existam entidades públicas gerenciando os serviços de água é para que esse serviço ele não pare, né? As pessoas tenham água constantemente, apesar da gente saber que alguns problemas ocorrem, como quando uma adutora, né, um cano de fornecimento de água, ele rompe, né, ele tem algum problema infraestrutural que precisa de uma manutenção e durante algum período as pessoas fiquem sem água. Isso pode acontecer com energia também, por exemplo. E por fim, uma das características dos serviços públicos são a qualidade e eficiência. Uma prefeitura, por exemplo, tem o dever de garantir a prestação de serviços públicos buscando eficiência na execução. Isso implica em utilizar adequadamente os serviços, ou melhor, os recursos disponíveis e adotar medidas para corrigir determinadas situações e melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos. Espero que você tenha gostado, né, desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, né, para eu poder saber se você gostou ou se tem alguma outra sugestão de abordagem dessa temática. E não esqueça, né, de curtir e compartilhar para outras pessoas esse conteúdo para juntos, né, ajudarmos na colaboração do futuro das cidades. Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.